Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Monique e é com muita energia que a gente abre mais uma análise profunda por aqui. Olá a todos, eu sou o Jonas e, olha, o nosso mergulho de hoje vai ser bem denso, revelador e, em alguns momentos, acho que até um pouco chocante, né, Monique? Com certeza, Jonas. Hoje é terça-feira, 10 de março de 2026 e nós temos uma verdadeira montanha de dados fascinantes para destrinchar com vocês. Nós vamos nos basear num levantamento super abrangente que foi finalizado e publicado exatamente agora, neste mês de março. Isso mesmo, um material que consolidou dados rigorosos ali do período de 2020 a 2025. É uma base sólida para a nossa imersão. E é por isso que hoje, aqui no nosso Macroeconomia, o título da nossa discussão é bem direto ao ponto: Empresas no Brasil e nos Estados Unidos. Exato, e só para dar um gostinho do que vem por aí para os nossos espectadores, vocês já pararam para pensar por que abrir uma empresa nos Estados Unidos pode levar, apenas um dia, enquanto no Brasil a média é de 17 dias? Pois é, Jonas. E por que falir no mercado americano pode ser visto quase como um currículo invejável, enquanto no Brasil isso ainda carrega um estigma pesadíssimo? E mais, né? Como que um abismo impressionante de 140 vezes no volume de investimentos em capital de risco define quem sobrevive e quem consegue escalar o negócio? São perguntas que mexem com a estrutura de qualquer plano de negócios. E nós vamos olhar para os dados hoje, para entender as engrenagens por trás de cada uma dessas realidades. Desde já, a gente agradece imensamente a presença e a escuta ativa de todos vocês. Ter a companhia dos nossos espectadores é o que torna essas discussões possíveis. É isso aí. E antes da gente mergulhar de cabeça nos dados, eu faço aquele convite rápido para vocês engajarem com o nosso conteúdo, deixarem seus comentários e compartilharem essa discussão. É fundamental. Lembrando que este episódio é um oferecimento do canal Macroeconomia, que traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Bom, Monique, vamos ao que interessa, né? O relatório começa dissecando o exato momento em que uma ideia sai do papel. A abertura e a formalização do negócio. E a diferença de velocidade já dita o ritmo do jogo logo na largada, Jonas. Exatamente. Lendo o material, os números saltam os olhos de uma forma quase agressiva, sabe? A gente está falando de um contraste brutal. Nos Estados Unidos, a média para abrir uma empresa é de 1 a 3 dias, com um custo que geralmente fica ali abaixo dos $500. Aí, quando a gente olha para o Brasil, a média nacional pôra para 17 dias, Monique, e os custos podem facilmente bater a casa dos R$ 3.000. É uma diferença gritante. Muito. Mas me tira uma dúvida que o relatório traz. Ele cita muito a tal da Rede Sim no Brasil. Se ela foi criada justamente para unificar e facilitar as coisas, por que a gente ainda demora tanto tempo? Então, Jonas, a Rede Sim foi de fato uma tentativa de simplificação. A ideia era colar as peças desse quebra-cabeça, que são as juntas comerciais, a Receita Federal e as prefeituras. Certo. O problema é que a integração na prática esbarra em sistemas legados, sabe? E numa fragmentação política gigantesca. Não existe um Brasil único. Faz sentido. Onde a Rede Sim funciona bem, o cenário muda radicalmente. São Paulo e Santa Catarina, por exemplo, conseguem abrir empresas entre 2 e 5 dias úteis. Olha só. Inclusive, Santa Catarina foi eleita o estado com o melhor ambiente de negócios repetidas vezes nesse período analisado. Mas, Monique, espera aí. Se Santa Catarina consegue resolver isso em 2 a 5 dias, por que o resto do país simplesmente não copia o sistema deles? Porque cada estado tem suas próprias amarras históricas e burocráticas, Jonas. Se você for abrir a mesma empresa no Amazonas, o prazo salta para 15 a 25 dias. Nossa. E se for fora da Zona Franca de Manaus, o processo é ainda mais engessado. A própria Zona Franca, que atrai empresas com aquelas isenções maravilhosas de IPI e redução de ICMS, exige um processo de habilitação na SUFRAMA. E para quem não está muito familiarizado, o que significa passar por essa habilitação da SUFRAMA na prática? A SUFRAMA é a autarquia que gerencia a Zona Franca. Para ter acesso aos benefícios fiscais, a empresa precisa apresentar projetos detalhados, comprovar processos produtivos locais, passar por auditorias e aprovações de conselhos.
Entendi. É como se, para ganhar um desconto no final da corrida, o empreendedor precisasse preencher um calhamaço de formulários antes mesmo de dar o primeiro passo, né? O custo de entrada para ter o benefício é altíssimo. É exatamente essa sensação. Sabe, Monique, é como se o empreendedor brasileiro tivesse que jogar um jogo de tabuleiro onde as regras, os custos e até a gravidade mudam dependendo da casa onde ele cai. Perfeita analogia, Jonas. Agora, olhando para os Estados Unidos, a sensação que eu tenho lendo o documento é que o empreendedor tem um verdadeiro cardápio de estados para escolher. Como isso funciona lá? É uma analogia excelente também. Nos Estados Unidos, o processo é predominantemente estadual. Não existe um órgão federal super complexo de registro de empresas como a nossa junta comercial atrelada à Receita. Ah, entendi. O empreendedor entra no site do IRS, que é a Receita Federal deles, e pega o EIN, que seria o equivalente ao nosso CNPJ, de forma gratuita e imediata. E esse cardápio de estados, Jonas, é levado muito a sério pela estratégia de negócios. Eu li no levantamento sobre o caso de Delaware e fiquei intrigado, Monique. Aparentemente, mais de 60% das empresas do Fortune 500 e a imensa maioria das startups escolhem abrir lá. Por que exatamente Delaware e não Nova York ou o Vale do Silício? Por causa de uma palavra mágica no mundo dos negócios, Jonas: previsibilidade. Delaware possui um tribunal especializado exclusivamente em direito societário, o Court of Chancery. Certo. Lá não tem júri popular para decidir briga de sócios, sabe? São juízes especialistas em negócios. Isso dá uma segurança jurídica incomensurável para os investidores. Entendi. E o relatório também menciona o Wyoming. Qual é a grande jogada de ir para lá? Wyoming é o paraíso da proteção patrimonial e do custo baixo para chamadas LLCs, que são as empresas de responsabilidade limitada. Eles não cobram imposto de renda estadual e têm leis fortíssimas de privacidade para os donos do negócio. Que diferença, né? Enquanto isso, gigantes como a Califórnia são como um cassino de alto risco e alta recompensa. É o berço do talento tecnológico, mas tem impostos estaduais pesados e leis trabalhistas muito rígidas para os padrões americanos. E o Texas? Já o Texas virou um imã recente por oferecer um custo de vida menor e zero imposto de renda estadual. É fascinante ver como os estados lá competem entre si pelos empreendedores, Monique. Mas o relatório levanta um ponto que me chamou muita atenção, algo chamado de gargalo silencioso no Brasil: a conta bancária. Ah, sim, esse ponto é crítico. Imagina a cena, o pessoal que está assistindo. Você corre a maratona da junta comercial, da prefeitura, consegue o seu CNPJ, quer começar a faturar, e aí, o que acontece? Aí você bate no muro do sistema bancário tradicional brasileiro, Jonas. Depois de estar formalmente aberto, o empreendedor leva de 15 a 45 dias preenchendo papelada, apresentando projeções irreais para gerentes e esperando aprovação de compliance só para ter uma conta corrente. É muito tempo perdido. Demais! Durante esse 1 mês e meio, a empresa já está pagando aluguel, mas não consegue emitir um boleto ou receber um pagamento. Os bancos digitais melhoraram isso por uns 5 a 10 dias recentemente. Ainda bem. E nos Estados Unidos? Lá, as fintechs abrem contas corporativas em menos de 24 horas. Tudo digital, já emitindo cartão virtual e com o sistema integrado à contabilidade. O tempo até a primeira nota fiscal ser emitida, na prática, é um abismo se comparado ao Brasil. Certo, Mônica, mas vamos supor que o nosso empreendedor sobreviveu a essa burocracia inicial e conseguiu abrir as portas. O que acontece depois? É aí que entram os dados de sobrevivência. Exato. Olhando os dados de mortalidade em 5 anos, o Brasil perde cerca de 63% das empresas. Nos Estados Unidos, essa taxa é de 50%. Quase metade. Sim. E, à primeira vista, alguém da nossa audiência pode olhar e dizer: a diferença nem é tão absurda, 50 para 63. Mas o relatório frisa que a diferença qualitativa dessa mortalidade é gigantesca. O que isso quer dizer na prática, Moni? Essa é uma das partes mais reveladoras do levantamento, Jonas. A mortalidade americana esconde uma dinâmica de mercado muito peculiar. É a cultura do fresh start, ou seja, o recomeço. O recomeço. Nos Estados Unidos, o Código de Falências tem caminhos muito claros. O Chapter 7 é para liquidar tudo de vez, mas o famosíssimo Chapter 11 é a recuperação.
Ele funciona como um escudo protetor. Como assim, escudo? A empresa, afogada em dívidas, aperta um botão de pausa, congela as cobranças, afasta os credores e continua operando, de portas abertas, enquanto renegocia e reestrutura a dívida. Eles não param a máquina de gerar dinheiro. É como colocar o videogame no pause para pensar na estratégia, sabe? Sem perder o progresso. Enquanto isso, no Brasil, a nossa lei de falências e recuperação judicial, apesar de ter avançado nos últimos anos, ainda parece um processo onde o videogame pega fogo. Exatamente. É arrastado por anos a fio, cheio de honorários periciais absurdos e custos advocatícios altíssimos. E tem o fator social, Jonas, que os dados não quantificam diretamente, mas o mercado sente muito. O estigma. Nossa, o estigma é forte. No Brasil, se um empresário entra em recuperação judicial ou fale, ele vira um pária no mercado de crédito. Ele perde acesso a linhas de financiamento, fornecedores cortam o prazo de pagamento para zero, e ele dificilmente consegue atrair novos sócios. A gente costuma brincar por aqui que se você quebra no Brasil, o nome fica tão sujo que você tem que colocar a conta de luz no nome do primo para conseguir sobreviver, né? Porque até alugar um imóvel vira um pesadelo. É uma marca permanente. Sabe que nos Estados Unidos é o oposto, né? E aqui vai um dado sensacional para os nossos espectadores guardarem. Segundo a Kauffman Foundation, o fracasso lá é praticamente um currículo. Um currículo? Como assim? Empreendedores seriais que têm uma falência no histórico têm 23% mais chance de sucesso no seu próximo negócio. Os fundos de capital de risco muitas vezes preferem colocar dinheiro na mão de um fundador que já quebrou uma vez. Olha a mentalidade. Por quê? Porque as lições mais dolorosas e caras já foram aprendidas com o dinheiro de outra pessoa. A falência lá é um rito de passagem para o amadurecimento, Jonas, e não uma sentença de morte financeira. Isso muda completamente a psicologia de quem vai tomar risco, Monique. Se a rede de segurança existe, você pula mais alto. Com certeza. E falando em tomar risco, a gente precisa entrar no peso que a máquina estatal coloca sobre os ombros de quem decide empreender. Eu li os dados de custo de compliance e fiquei assustado. É de assustar mesmo. As empresas brasileiras gastam, em média, 1.483 horas por ano apenas para cumprir obrigações fiscais. Nos Estados Unidos, 175 horas. A diferença é absurda. É como se a gente convidasse o empreendedor para correr uma maratona, mas, na largada, amarrasse uma mochila de 30 quilos nas costas dele. Para a gente visualizar isso melhor, 1.483 horas são praticamente 185 dias inteirinhos de trabalho de 8 horas. É muito tempo. É um funcionário passando o ano inteiro só preenchendo formulário para o governo. Como que a gente chegou nessa teia de aranha, Monique? Jonas, essa sua metáfora da mochila de pedras é perfeita. Essa teia de aranha brasileira é formada pela sobreposição de 3 esferas simultâneas que não conversam entre si. Pensem num simples restaurante em São Paulo. Tá. Ele tem que lidar com a prefeitura cobrando ISS, o Estado cobrando ICMS, com substituição tributária, além do governo federal cobrando PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. E não para por aí. O relatório destaca um momento de pura tensão que acontece todo mês de janeiro. Ah, eu sei bem qual é. É aquela famosa escolha do regime tributário, não é? Onde o empresário senta com o contador e parece que eles estão num cassino fazendo uma aposta para o ano todo. Perfeito. Eles precisam escolher entre o Simples Nacional, o lucro presumido ou o lucro real. E se a projeção de faturamento ou de margem de lucro falhar, a empresa fica travada nesse regime até o final do ano. Um risco gigante. Um erro de cálculo em janeiro significa sangrar a caixa pagando imposto a mais por 12 meses seguidos, sem poder voltar atrás. E ainda tem toda aquela sopa de letrinhas que o contador manda todo mês, certo? Exato, Jonas. O levantamento cita nominalmente obrigações como o SPD fiscal, a SF, a DCTF. Para explicar de forma simples, imaginem isso como um labirinto digital de relatórios mensais compulsórios, onde um único dígito preenchido na linha errada pode disparar multas automáticas milionárias pela Receita. É um campo minado. O custo de manter um departamento contábil só para se defender do governo é astronômico. O custo de oportunidade é brutal. Esse é o ponto-chave, Monique. O custo de oportunidade. Se você tem uma mente brilhante na sua empresa no Brasil, ela está gastando energia mental para descobrir qual é a alíquota de ICMS entre 2 estados.
Exatamente. Nos Estados Unidos, essa mesma pessoa com as mesmas 175 horas anuais estaria pensando em como melhorar o produto. Como é o sistema americano na prática para as pequenas e médias empresas? Lá, Jonas, a imensa maioria das pequenas empresas se estrutura como LLCs e usam um conceito chamado tributação pass-through. Basicamente, a empresa em si não é tributada pelo imposto de renda corporativo. Não paga imposto na empresa. Isso. O lucro simplesmente passa direto para a declaração de imposto de renda pessoa física dos donos, na proporção que cada um tem do negócio. Isso elimina a dupla tributação e aniquila essa necessidade de dezenas de declarações acessórias. É de uma simplicidade que liberta o tempo do empreendedor. E a mochila pesada brasileira não para nos impostos sobre o consumo ou sobre o lucro, né? Tem o custo do trabalho. Quando a gente contrata alguém no modelo tradicional via CLT no Brasil, o salário que combinamos com um funcionário, na entrevista, é só a ponta do iceberg. É só o começo. O relatório mostra que a CLT adiciona entre 70% e 80% de encargos sobre o salário nominal. Entra na conta o FGTS, férias com adicional de 1/3, 13º, INSS patronal, vale transporte. A lista é longa. Nos Estados Unidos, o modelo citado é o At-Will Employment. Explica pra gente como isso funciona no dia a dia, Monique. O modelo At-Will significa que a relação de emprego é baseada na livre vontade contínua, Jonas. Tanto o empregador quanto o empregado podem romper o vínculo a qualquer momento, por qualquer motivo legal, sem aviso prévio obrigatório e principalmente sem multas rescisórias gigantescas. Certo. Os custos adicionais lá fora, que incluem o seguro social e o seguro-desemprego deles, adicionam apenas cerca de 20% a 30% sobre o salário. É um abismo de flexibilidade, Monique. E a gente não pode olhar para isso só como uma planilha financeira fria. Precisamos entender o efeito colateral disso na sociedade. Com toda certeza, e o levantamento traça um paralelo direto sobre isso. Essa rigidez extrema e esse custo invisível de 70% a 80% explicam por que cerca de 39% da força de trabalho brasileira opera na informalidade hoje. 39%? É muita gente. O sistema é tão oneroso que empurra milhares de negócios para arranjos informais ou para a famosa pejotização, onde o funcionário é forçado a abrir um CNPJ e emitir nota fiscal como se fosse uma empresa fornecedora, apenas para que a matemática do negócio consiga fechar no final do mês. É uma verdadeira engenharia de sobrevivência. O que nos leva ao combustível que faz todas essas empresas rodarem. O capital, o dinheiro vivo. O oxigênio do negócio. Quando olhamos para a corrida tecnológica e para o acesso a capital de risco, o famoso venture capital, a assimetria financeira dá vertigem, Monique. Os dados de 2023 mostram que o Brasil captou cerca de 1,2 bilhão de dólares. E lá fora? Nos Estados Unidos, o volume foi de assustadores 170 bilhões de dólares. Além disso, as taxas de juros para crédito empresarial por aqui flutuam muitas vezes entre 25% e 45% ao ano, enquanto lá fora ficam entre 7% e 12%. O oxigênio no Brasil acaba muito rápido. Acaba na primeira adversidade, Jonas. 170 bilhões contra 1,2 bilhão não é só uma diferença de volume de dinheiro. É uma diferença na natureza do risco. Como assim? Esse oceano de capital americano compra um ativo inestimável: tempo. Tempo para que a inovação aconteça, tempo para o fundador errar o produto, ajustar a rota e tentar de novo, sem a faca no pescoço de ter que dar lucro no primeiro mês para pagar um empréstimo com juros de 40% ao ano que vai corroer o negócio. Ouvindo tudo isso, Monique, fica parecendo que o Brasil é um caso perdido. Mas lendo as notas de rodapé do levantamento, eu vi que a gente tem alguns oásis de excelência. Quais são as nossas grandes vitórias nessa história toda? É crucial equilibrarmos a balança. O relatório dedica uma sessão inteira para aplaudir os avanços digitais brasileiros que hoje são vanguarda global. O sistema de nota fiscal eletrônica do Brasil é incrivelmente sofisticado se comparado à papelada que muitos condados americanos ainda usam. É verdade, a gente esquece disso. E claro, o ecossistema financeiro com o Open Finance e o Pix em especial, tirou milhões de microempreendedores da invisibilidade transacional,
Um vendedor de coco na praia hoje liquida uma transação em 3 segundos a custo zero. Revolucionário. Nos Estados Unidos, as transferências interbancárias pelo sistema ACH deles ainda podem demorar dias úteis para compensar. Nós inovamos brilhantemente no meio do caminho, né, na transação diária. Mas a nossa fundação corporativa ainda é lenta. Pelo que entendi dos dados, enquanto a gente focou em digitalizar o pagamento, os americanos usaram plataformas de Legal Tech, a tecnologia aplicada ao direito, para democratizar a própria criação das empresas. Exato. Lá, ferramentas digitais permitem que você abra uma corporação, imitações para os sócios e abra conta bancária com 3 ou 4 cliques, sentado no sofá. Perfeitamente unido, Jonas. E é consolidando tudo isso, os gargalos e as inovações, que o relatório nos entrega o placar final do ambiente de negócios. Vamos aos números. Avaliando desde a facilidade de abertura, passando por flexibilidade trabalhista, até o acesso à capital, a média geral do Brasil ficou em 4,1 de 10 pontos possíveis. Os Estados Unidos fecharam com uma média de 7,2 de 10. 4,1 contra 7,2. É um diagnóstico duro. Diante desse placar, o que o levantamento projeta para os próximos anos, Monique? Existe luz no fim do túnel burocrático para a economia brasileira? O levantamento aponta a agenda de reformas como o único caminho para melhorar essa nota, Jonas. O cenário de maior otimismo gira em torno da reforma tributária aprovada em 2023. A famosa reforma. Essa mudança propõe substituir aquela sopa de letrinhas caótica que comentamos de ICMS, PIS, COFINS e ISS por um modelo de IVA dual, criando apenas 2 impostos, o IBS e a CBS. Entendi. De forma bem simples, é tentar criar no Brasil a lógica simplificada que já existe no mundo desenvolvido, onde o imposto é transparente e cobrado no destino final. O grande alerta do relatório, porém, é que a transição é lenta e gradual, se estendendo até 2033. Ou seja, o alívio não vai ser sentido no caixa amanhã de manhã. Precisamos de paciência estratégica. E, Monique, para tornar essa análise super acionável para quem está nos ouvindo agora, eu puxei 2 insights estratégicos diretos que o relatório destaca. Ótimo, compartilha com a gente. O primeiro é sobre foco de mercado. Empresas que atuam estritamente no mercado doméstico ainda possuem a vantagem do conhecimento de terreno no Brasil. Elas conhecem a cultura, os canais de distribuição, e isso muitas vezes compensa o custo burocrático. Verdade. Mas atenção, empresas que nascem com tecnologia e ambição de escala global precisam urgentemente olhar para fora. Uma arquitetura muito comum hoje é fazer o chamado Delaware Flip, montar uma holding lá fora em Delaware para receber os dólares dos investidores com segurança jurídica, enquanto a operação braçal de desenvolvimento continua rodando aqui no Brasil. Excelente ponto. E o segundo insight? O segundo insight é sobre risco por setor. O setor de serviços intensivos e o varejo físico sofrem desproporcionalmente no Brasil por conta da margem apertada e do altíssimo custo trabalhista da CLT. Sofrem muito. Por outro lado, se a sua empresa atua no setor de tecnologia, como a venda de software como serviço, os famosos SaaS, o Brasil pode ser uma mina de ouro competitiva. Por quê? Porque você tem desenvolvedores geniais ganhando em reais, mas você pode vender o seu software globalmente faturando em dólares. Essa arbitragem cambial atrai muito capital externo. Jonas, esses pontos são vitais para o planejamento estratégico de qualquer negócio. Mas eu faço questão de fazer uma pausa aqui e reforçar de maneira muito enfática para todos que estão nos acompanhando. Por favor. Atenção, pessoal! Esses apontamentos que trouxemos são perspectivas estruturais e macroeconômicas do mercado. De forma alguma, eles constituem recomendação de investimento, dica de alocação de portfólio ou aconselhamento financeiro. Estamos analisando o tabuleiro do ambiente de negócios de forma puramente educacional. É sempre fundamental deixar os limites claros, Monique. E para fechar a nossa análise profunda de hoje, eu quero jogar uma semente, um pensamento provocativo que o relatório me inspirou sobre a chamada armadilha do MEI. Ah, essa reflexão é poderosíssima. Vejam só o paradoxo, pessoal. O Brasil foi brilhante ao criar a figura do microempreendedor individual,
Foi uma tacada de mestre que conseguiu tirar 15 milhões de pessoas da invisibilidade e trazê-las para a economia formal, pagando uma taxa fixa baixíssima. Com certeza. Mas o teto de faturamento do MEI, hoje travado na casa dos R$81 mil por ano, virou um verdadeiro teto de vidro. Pensem com a gente. Quando a empresa cresce e fatura 1 centavo além desse limite, ela é atirada de volta na selva do Simples Nacional. A realidade bate na porta. O salto nos custos contábeis e na carga de impostos é tão violento que o empreendedor muitas vezes prefere recusar clientes ou parar de emitir nota para não estourar o limite. É triste ver isso acontecer na prática. Fica então essa reflexão final para todos nós. Se um sistema tributário pune de forma drástica o momento exato em que o empreendedor dá o seu primeiro passo real rumo ao crescimento, será que nós não estamos, sem perceber, programando psicologicamente toda uma geração de empresários a pensar pequeno e a ter medo de crescer? É uma questão filosófica e estrutural pesada para a gente refletir sobre o futuro do nosso país. É uma provocação que vai direto no cerne do nosso modelo de desenvolvimento econômico, Jonas. E, bem, para finalizar com a transparência e o rigor que os nossos espectadores já conhecem, eu peço licença para ler o nosso aviso legal obrigatório. Fique à vontade. Esse material é um compilado de projeções abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões de acordo com as novas informações obtidas, novos fatos externos e mesmo novas narrativas. De igual forma, desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Maravilha, Monique. Quero agradecer demais a nossa audiência pela companhia fantástica nesta imersão tão rica em dados. O envolvimento de vocês é o que nos move e a gente já deixa o convite aberto para os nossos próximos encontros, porque o mercado está em constante movimento e nós estaremos aqui para decodificar tudo. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui. E vocês? Fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau!